Bom, boa tarde a todos. Continuando aí a nossa série de previsões, né, para a temporada da NBA 2017-2018, tá? A gente agora, pela ordem alfabética, que a gente iniciou ontem com o Atlanta Hawks, a gente vai para o Boston Celtics, o meu Boston Celtics, né, o time para o qual eu torço. O Boston Celtics, que é uma previsão, assim, que a gente não pode não ter tanta acuracidade, tá? Porque o Boston tá aí, quem acompanha a NBA sabe que ele tá com uma troca, né, praticamente realizada e que está dependendo basicamente do Cleveland Cavaliers anunciar que o Isaiah Thomas foi aprovado nos exames médicos. Então a gente vai fazer a previsão trabalhando com essa troca, tá? E porque eu imagino que a troca vai acontecer, e no final do vídeo a gente também faz uma análise imaginando se a troca não for realizada, mas vamos imaginar que a troca vai ser realizada. Então, para quem ainda não sabe, o Boston trocou, tá? O seu principal jogador da temporada passada, tá? Que foi o Isaiah Thomas, Jay Crowder, que é um ala de força, que basicamente é conhecido pela sua defesa e alguns tiros de 3 pontos também, tá? Trocou um rookie, né, um calouro, que é o Ante Zizic, que ainda não jogou, é um pivô, então a gente sabe muito pouco sobre ele, sabe do que ele produziu na Liga de Verão, mas é muito pouca coisa. E trocou também a primeira escolha do draft do ano que vem, que pertencia ao Brooklyn Nets, que ela pertencia ao Boston. Trocou essas 4 peças com o Cleveland pelos direitos do Kyrie Irving, que é um armador e que simplesmente chegou nas últimas 3 finais da NBA com o Cleveland, tá? Perdeu 2 e ganhou 1 para o Golden State, e em 6 temporadas na NBA ele foi 4 vezes All-Star, tá? Sendo que em uma dessas temporadas que ele jogou o All-Star Game, ele foi o MVP do All-Star Game. Ou seja, pela descrição fica bem claro, né, e você já deve ter percebido a minha opinião, fica bem claro que o Boston pegou o melhor jogador dessa troca, que é o Kyrie Irving. O Isaiah Thomas teve um ótimo ano no ano passado, teve. Comparável ao do Kyrie Irving, talvez, tá? Mas a gente também tem que analisar sobre o contexto de que o Kyrie Irving jogava com o LeBron James, que é o melhor jogador do mundo. Então, obviamente que ele vai ficar um pouco limitado, né, em termos do que ele pode fazer, tá? E assim, por mais que o americano adore estatística, o basquete não é feito de estatística, tá? Não adianta nada, inclusive, é uma coisa que se aplica muito ao maior jogador de todos os tempos, todos consideram, que é o Michael Jordan, que quando o Phil Jackson chegou ao Chicago, o Michael Jordan tinha números astronômicos, mas não ganhava título, tá? Ele tinha recordes e recordes de pontos por temporada, mas não ganhava título. E os números dele começaram a não ser tão astronômicos com a chegada do Phil Jackson, continuaram sendo números absurdos, mas não fazia mais 80 pontos num jogo, não fazia mais, enfim. Começou a fazer menos pontos e ser mais eficiente, tá? Que é o que importa no final das contas. Então, na minha opinião, a troca foi benéfica ao Boston, tá? E o que isso deve significar para a temporada, né? Eu acho assim, vamos lá, além do Kyrie Irving, o Boston também contratou via free agency, via contrato, o Gordon Hayward, do Utah, que simplesmente era o melhor agente livre disponível nessa temporada, tá? Era o melhor agente livre disponível. Então o Boston disputou com o Miami, o próprio Utah, e ganhou, tá? Contou muito a relação que ele tem com o Brad Stevens, que o treinou na faculdade. Mas, enfim, essa é uma contratação que até deixa um pouco de dúvida, porque muita gente diz que ele é um cara que não é muito reconhecido, mas é um cara muito bom. Tem muita gente que diz que ele não é essas coisas todas e que brilhava em Utah, porque Utah também não tem um time, né, tão fantástico, então por isso ele aparecia. Eu penso o seguinte, o Gordon Hayward, na minha opinião, é um excelente jogador, discreto, não é um jogador de
flashes, de momentos espetaculares, mas é um excelente jogador, o que na NBA se chama de two-way player, tá? Que é um excelente jogador tanto ofensivamente como defensivamente. Isso é muito importante em qualquer time, tá? Isso em qualquer time. Não adianta você ter um jogador que na parte ofensiva seja espetacular e na parte defensiva, quando o outro time vem com a bola, ele deixa a desejar. Então o Gordon Hayward tem isso. Ele pode não ser espetacular, tá? Nem na defesa, nem no ataque, mas ele é um cara muito completo. Ele é um cara relativamente novo, ele tem 27 anos, ele não é nenhum garoto, mas é uma fase da carreira em que os jogadores costumam atingir o seu ápice, tá? Com a experiência, com a sabedoria. Então é um reforço muito importante para o Boston, tá? Além disso, o Boston se renovou muito para essa temporada. E aí quem acompanha a NBA pode dizer o seguinte: poxa, mas isso não foi legal, porque o Boston no ano passado foi o campeão da Conferência Leste, foi realmente, né? Só que assim, do que adianta você ter sido campeão da Conferência Leste, como o Boston foi, e você praticamente ter sido varrido pelo Cleveland na final, tá? A série foi 4-1, mas foi uma série com muito pouca competitividade. O Cleveland dominou 3 jogos de uma maneira muito, muito singular, tá? O jogo que o Boston ganhou foi um jogo em que o LeBron praticamente não jogou, tá? O LeBron realmente foi muito inefetivo. O Marcus Smart, que é um jogador que praticamente não tem arremesso, arremessa muito mal, arremessou tudo que ele podia naquele jogo, ok, é uma coisa que pode acontecer. O outro jogo que o Cleveland ganhou, né, foi um outro jogo também que o LeBron estava muito mal, e quem carregou o Cleveland nas costas foi exatamente o Kyrie Irving, né? O Boston estava sem o Isaiah Thomas na série, mas enfim, de qualquer maneira, mesmo antes da série começar, os próprios analistas já imaginavam que seria uma série basicamente tranquila para o Cleveland. E o que o Boston fez? O Boston não sentou em cima dessa, entre aspas, conquista do Dash, tá? Que é uma coisa legal no papel, mas que não estava se refletindo, não iria se refletir novamente numa disputa de título com o Cleveland. Isso quer dizer que eu acredito que o Boston possa ganhar do Cleveland numa final? Sim, acredito, tá? É difícil, continua sendo difícil, o Cleveland continua sendo favorito. Mas hoje, apesar do Boston ter se renovado, o Boston tem muito mais armas para competir com o Cleveland e pelo menos tornar a série competitiva. A troca se concretizando, inclusive, o Boston fica mais forte e, na minha opinião, o Cleveland não fica tão forte. Isso a gente vai falar mais na previsão do Cleveland, mas, na minha opinião, o Boston vai contar com um armador que é um top 5 na NBA em termos de armação, tá? Que é o Kyrie Irving. O Gordon Hayward é um jogador top da NBA também, tá? É um ala top. O Boston tem o Al Horford, que também é um pivô muito bom. Realmente a idade está chegando, mas ele é um cara muito inteligente, que ele inclusive torna os seus companheiros melhores. E nessa renovação, o Boston pegou alguns jogadores interessantes. Vamos lá. O Boston perdeu o Avery Bradley? Perdeu. É um jogador defensivamente espetacular. Só que era um jogador que ofensivamente não acrescentava muita coisa. Ele pegou, em troca com o Avery Bradley, ele pegou o Marcus Morris, que é um jogador que, para quem acompanha o Boston, por exemplo, viu a série com o Wizards no ano passado, que foi uma série duríssima, ele é basicamente um espelho do Markieff Morris, que é o seu irmão gêmeo, e que nessa série com o Boston jogou muito bem. É um cara alto, é um cara que, enfim, tem uma envergadura boa para marcação, inclusive é um dos melhores marcadores do LeBron James na NBA, e é um cara que mata a bola de 3. Na minha opinião, um cara até mais efetivo do que o Jay Crowder nesse quesito. Tá? Pegou o Aaron Baines, que é um pivô de força, que vai ser importante para o Boston, principalmente em playoff, quando pegar times pesados, que reboteiam bem, vai ser muito importante. Pegou o Jason Tatum no draft, foi a terceira escolha do draft, sendo que o Boston tinha a primeira escolha, trocou essa primeira escolha com o Philadelphia e pegou o Jason Tatum, e muitos dizem que o Boston selecionaria realmente o Jason Tatum com a primeira escolha. E eu não duvido, porque se o Boston realmente achasse que o Jason Tatum não era o melhor jogador do draft, não teria muito por que trocar. Claro que ele pegou mais uma escolha, que vai ser importante no futuro, mas uma primeira escolha você não troca assim tão facilmente. Então esse Jason Tatum parece ser um excelente jogador. Até acho que não vai contribuir muito, mas vai contribuir. Assim como o Jaylen Brown, que muita gente achava que não fosse contribuir muito no ano passado, como calouro, contribuiu e jogou nos playoffs, teve bons minutos nos playoffs. É outro jogador que o Boston espera muito esse ano, que ele dê um salto
e que torna a equipe ainda mais competitiva, entendeu? Então, hoje eu vejo, fora outras peças que vão chegar também, peças novas, rookies, que o Boston está incorporando e que pode se esperar alguma coisa. Mas, basicamente, essa vai ser a espinha dorsal do Boston, junto com Marcus Smart e Terry Rozier. Tá? Boston pegou também um armador com certa experiência, que é o Shane Larkin, e que para compor o grupo. Tá? Mas, basicamente, a espinha dorsal do Boston será essa. Eu acho que o quinteto inicial vai ser Kyrie Irving, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Marcus Morris e Al Horford, tá? Sendo que do banco a gente vai ter Iron Baines como pivô, a gente deve ter o Jason Tatum, sim, saindo do banco, deve ganhar minutos. A gente deve ter o Gershon Yabusele, que é um calouro do ano passado, que passou um tempo fora, não jogou a temporada passada e vai jogar esse ano, tá? A gente vai ter o Marcus Smart, a gente vai ter o Terry Rozier, tá? Fora outros jogadores menos cotados. Com esse time, eu acho que o Boston briga com o Cleveland pela Conferência Leste, tá? Sendo que o Cleveland é favorito ainda, por causa de uma pessoa chamada LeBron James, que é um monstro e continua sendo um monstro. Agora, o Boston tem condições, sim, tá, de equilibrar a série, e com o mando de quadra, caso ele consiga o mando de quadra como conseguiu no ano passado, e o Cleveland tem essa tradição de poupar o LeBron, enfim, o Cleveland é uma equipe mais veterana, então provavelmente vai poupar alguns jogadores durante a temporada, e isso pode custar algumas vitórias. Com o mando de quadra, a coisa fica ainda mais favorável ao Boston. Tá? A minha previsão é de que o Boston vai conquistar a Conferência Leste, tá? E vai chegar em segundo lugar nos playoffs, na Conferência Leste. Ele vai ganhar a temporada regular, como fez ano passado, e vai chegar em segundo lugar perdendo para o Cleveland na final. Essa é a minha previsão, sendo que pode surpreender. Agora, como eu prometi para vocês, como a gente ainda tem um embrolho envolvendo essa transferência do Kyrie Irving com o Isaiah Thomas e aquele pacote que eu falei lá no início, caso a troca realmente não se concretize e o Boston continue com essa equipe, e aí a gente tira o Kyrie Irving e coloca Isaiah Thomas, Jay Crowder, Ante Zizic e a escolha do draft o Boston não vai usar esse ano, eu continuo com a mesma previsão, por incrível que pareça. Tá? Por que eu continuo com a mesma previsão? Porque eu acho que o Boston vai ganhar em profundidade tendo esses jogadores, mesmo o Isaiah Thomas não começando a temporada, porque é muito provável ele se recuperando, e a gente não sabe como é que ele vai voltar também dessa contusão que ele está no quadril. Mesmo assim, eu acho que o Boston tem um esquema muito bem delineado pelo Brad Stevens, tá? E ganhou peças importantes, como eu já citei, o Gordon Hayward e o Jason Tatum, no caso, se o Kyrie Irving não vier, fora o Marcus Morris e o Aaron Baines. Então eu acho que o time do Boston ficou mais pujante, ficou mais competitivo, tá? Então você coloca aí o Marcus Smart no início da temporada no lugar do Isaiah Thomas, e com essas peças que estão aí, eu ainda acredito que o Boston, de repente, sem o Kyrie Irving, pode ser que o Boston não conquiste a Conferência Leste na temporada regular. Pode ser que de repente fique em segundo lugar, tá? Mas eu continuo acreditando, mesmo sem a troca, que o Boston chega às finais da conferência, como chegou no ano passado, uma equipe mais experiente, tá? Então tem melhores condições, e também perca para o Cleveland. Sendo que também acredito que sem o Kyrie Irving, essa série com o Cleveland final, tá? Deve ser uma série mais favorável ao Cleveland. Lembrando que, mesmo que o Kyrie Irving não venha para o Boston, tá? Ele dificilmente fica no Cleveland. Então a gente também não sabe muito bem o que vai ser do Cleveland se essa troca não for concretizada. Quais são as peças que o Cleveland vai adquirir. Mesmo assim, tá? Por conta do LeBron James, eu ainda acredito que o Boston hoje, com esse elenco, mesmo sem a troca, tá? É a segunda equipe da Conferência Leste. Ok? Então tá, boa tarde para todos e até a próxima previsão.